Bora lá, povo. Vamos começar a nossa revisão de laboratório, tá? Como vai funcionar daqui para frente? Prestem atenção. Eu vou começar a nossa revisão, porque a nossa primeira aula de laboratório eu falei sobre o coronavírus, tá? Então, eu vou começar a nossa revisão, vou fazer revisão das regras do laboratório hoje e já vou entrar na primeira experiência que a gente foi, que foi das moscas na banana, tá? A gente vai falar muito teoria, vai falar na próxima aula sobre a história do microscópio, como ele foi inventado, como tudo vai funcionar. Vou falar mais para frente das células, da célula da cebola, e a gente vai começar a avançar na matéria. Como que a gente vai avançar na matéria de laboratório se a gente não tem como fazer os experimentos? Pois é, essa também foi a minha dúvida. Não precisa copiar nada do que tem aqui, a não ser que vocês queiram, tá? No caderno de vocês, mas não precisa copiar. Fiquem tranquilos, quando for para copiar alguma coisa, eu vou estar pedindo para vocês anotarem no caderno, tá? Mas fiquem tranquilos por enquanto. Eu vou fazer a revisão e a gente vai avançar. Como que a gente vai avançar? Simplesmente, a gente vai avançar. Eu vou tentar trazer vídeos dos laboratórios que a gente vai fazer ainda. Vou falar bastante da teoria. Os nossos laboratórios seriam melhores se fossem presenciais, porque muita coisa vocês precisam ver, tá? E é mais legal a gente mexendo, a gente vendo ali, tanto sejam bichos, sejam uma aranha, seja qualquer outra coisa, ou até mesmo manusear o microscópio. Mas, por enquanto, na quarentena, a gente vai continuar as aulas mais teóricas do que práticas, tá? Depois a gente vê as aulas práticas, tá? Por favor, deixem as perguntas para o final da aula. Aí a gente já vai fazer eu respondo tudo. Vamos falar primeiro sobre os experimentos, depois eu venho aqui no chat para poder responder, tá? Ainda não tem previsão de nota, ainda não tem previsão de fechamento de plural, de fechamento de bimestre, prova ângulo, nada disso. Quando a gente tiver um parecer da coordenação, tá? A gente fala para vocês, eu passo para vocês, porque a gente não quer, muito menos eu, prejudicar ninguém, tá? Se eu puder, o que eu puder fazer para ajudar, vocês sabem que eu faço, né? Então vamos lá, vamos começar a parte chata da matéria, que são algumas das boas práticas para um laboratório seguro, tá? Por que laboratório seguro? Porque quem faz um laboratório seguro somos nós, que utilizamos ele. Primeira coisa, temos que usar os EPIs, tá? Equipamentos de proteção individual, quando for necessário. Quando for necessário, a gente vai ter que usar um óculos, ou a máscara, ou luva, tá? Para manusear e para fazer os experimentos. Devemos utilizar indumentária adequada. O que é indumentária adequada? Vestimenta adequada, tá? Não pode bermuda, então vocês já sabem que são calças compridas, tem que estar com jaleco, sapato fechado. No começo do ano, eu falei para vocês que o jaleco ele era opcional, tá? Porque até ano passado ele era opcional. Esse ano, a coordenação já me passou que ele é obrigatório. Ele entrou até para a lista de material de vocês, tá? Então, quem ainda não tem avental, providencia, porque todos os laboratórios deverão ser com o jaleco, tá? Meninas ou até meninos que tenham o cabelo comprido, por favor, prender, tá? Não podemos estar de cabelo longo, solto. Não fumar, não comer ou beber. Por que fumar? Por que eu coloquei fumar? Porque é uma regra geral de laboratório. Quando é uma regra geral, a gente tem que abranger todas as pessoas. As que fumam, as que não fumam, as que têm mania de comer em qualquer lugar, as que têm mania de beber em todos os lugares, tá? Então, não pode fumar, comer ou beber. Não pode nunca sentar nas bancadas e nem se debruçar. Debruçar eu deixo quando vocês estão fazendo relatório, quando vocês estão preenchendo alguma coisa na apostila ou no caderno de vocês, tá? Quando for fazer experimento, não deve debruçar na bancada, para que não tenha nenhuma emergência, não ocorra nada perigoso, nenhum acidente, tá? Não podemos sentar no chão.
Ah, mas o chão lá do laboratório é limpo, professora. Ele é limpo, mas a gente não sabe quem utilizou o laboratório antes. Então, a gente não vai saber nunca. Se a professora que usou antes usou algum composto químico que pode ser prejudicial, se os alunos derrubaram alguma coisa no chão, se esse chão foi limpo adequadamente para aquele produto. Então, nunca devemos sentar no chão de nenhum laboratório, tá? Manter o laboratório sempre organizado e limpo. Limpo é óbvio, a gente não pode deixar nenhuma sujeira, nenhum resíduo. E organizado por quê? Para que quando a gente entre no laboratório, a gente não tropece, não esbarre em nada, não quebre nada, para a gente poder também saber aonde estão onde está guardado cada coisa, tá? Para a gente não utilizar equipamento errado, composto errado, substância errada. Então, eles têm que estar sempre organizados, tá? Precisamos, toda vez que entrarmos em um laboratório, precisamos conhecer as saídas de emergência dele, tá? Então, nós temos que ter, entrou no laboratório, já olha qual é a rota de fuga se acontecer alguma emergência, tá? Então, você já tem que ficar de olho quantas portas tem, como que acontece, para onde eu vou, para onde eu corro e assim sucessivamente, tá? Não manusear equipamentos que não possuem o conhecimento prévio. Como assim? Eu não vou me meter a besta de utilizar um equipamento que eu não sei mexer. Eu não conheço o equipamento ou eu não sei mexer nesse equipamento. Então, por que eu vou mexer nele, né? Porque senão a gente acaba desconfigurando, a gente acaba quebrando, a gente acaba estragando o experimento também, tá? Manusear vidrarias e outros materiais com extremo cuidado. Sim, com maior extremo cuidado, porque vidraria é caro, aparelho de laboratório é caro, equipamento é caro, sem contar que as substâncias também são caras e caso você quebre alguma coisa, pode vir a cair nos seus olhos, a cair em você algum produto químico, tá? E caso caia algum produto químico no seu corpo, você deve lavar o local imediatamente com água corrente. Por que com água corrente? Ah, eu não posso pegar uma bacia d'água e ficar enxaguando, por exemplo, o meu olho, que caiu alguma coisa no meu olho. Não, aquela água está suja e você vai colocar de novo no olho. Tem que ser uma água corrente, uma água da torneira, uma água que venha nova e que vai embora aquilo levando aquele produto químico que caiu em você, tá? Não devemos nunca usar o laboratório sozinhos. Por quê? Eu vou lá fazer alguma coisa e depois eu entro com a professora. Não, não posso, tá? Por quê? Porque você pode desmaiar, você pode passar mal com algum produto químico, você pode causar algum tipo de acidente e não tem ninguém ali para te socorrer, não tem ninguém ali para te ajudar, tá? É muito perigoso. Devemos lavar as mãos na entrada e na saída do laboratório. Isso é um hábito que a gente não faz, tá? Nós não fazemos devido ao nosso curto tempo de aula, mas seria extremamente importante que quando a gente entrasse no laboratório, antes de fazer o experimento, a gente lavasse as mãos. E ao sair também, para que não fique nenhum resíduo de nada nas palmas das nossas mãos e a gente não saia contaminando o resto da escola, tá? Nunca fazer brincadeiras no laboratório. Vocês têm mania de fazer gracinha, de ficar contando piada, de se distrair. Qualquer tipo de brincadeira, você pode acabar gerando um acidente sem querer, tá? Então, brincadeira não se faz em laboratório. O laboratório é um local sério, tá? E ele só é seguro se a gente faz dele um local seguro, tá? Parem de levantar a mão, por favor. Começar as práticas, né? O que são as práticas? Os experimentos, aquilo que nós iremos fazer, as atividades, somente depois de devidamente equipado. Ah, vou fazer aqui o negócio primeiro, depois eu coloco as minhas roupas. Não, primeiro você tem que estar equipado. Tem que estar com todo o EPI e com tudo no teu lugar para você poder conseguir fazer as coisas com segurança. Caso contrário, você não vai estar equipado, pode acontecer alguma coisa e a sua saúde está em risco, tá? Uma coisa que a gente também não deve fazer no laboratório, improvisar. Ah, mas eu não sei quantas gotas são, então eu vou colocar 5. Aí, de repente, é uma gota só e você estraga o seu experimento inteiro, você causa uma reação química extrema e você pode acabar causando uma emergência, um acidente, tá? Eu sei que isso vocês já estão carecas de saber, mas vale a pena a gente relembrar.
Eu sei que a professora Bárbara também vai falar disso com vocês. Talvez a professora de física de vocês, a Karen, também fale, tá? Mas a gente não pode deixar de revisar essas normas, tá? Vamos lá. Saindo das normas, nós iremos entrar nas teorias que vocês já sabem de cor e salteado, né? Que vocês viram com o professor Caio. As minhas aulas e a deles vão ser sempre bastante parecidas, tá? Eu já falei isso para vocês. Então, nós temos duas teorias que nós vimos nós estudamos para a gente fazer o nosso primeiro experimento. Então, nós vimos a abiogênese e a biogênese, tá? Do grego, o a significa negação, bio significa vida e gênesis, origem, tá? Então, no século passado, tá? Muitos séculos passados, seres vivos poderiam originar de matéria morta. É o que se acreditava, tá? Por exemplo, o cadáver de um animal ou até mesmo qualquer objeto inanimado. E essa crença, né, era denominada de geração espontânea. Então, eles acreditavam que qualquer coisa, qualquer material sem vida poderia gerar uma vida, tá? Tanto que Van Helmont, ele dava receitas de como fazer, de como criar uma vida. Ó que lindo, né? Nossa, o pessoal achava tanto que era verdade e eles acreditavam mais ainda quando eles faziam a receita desses cientistas malucos e dava certo. Eles pegavam lá trigo, pegavam algum alimento, deixavam numa sala lá aberta e depois de uns dias apareciam ratos. E eles achavam que aqueles ratos, aquelas larvas, aquelas moscas, enfim, que tudo aquilo era gerado a partir daquele objeto, tá? Eles não pensavam que que aqueles animais vinham atraídos da comida, tá? Então, era muito difícil você chegar para aquela população e falar que aquilo era mentira, porque eles faziam na casa deles. Pô, eu faço, eu vi, eu fiz. Então, não é mentira, é verdade. Por quê? Porque a gente acredita mais quando a gente vê as coisas. Em contrapartida, uns séculos depois, veio Louis Pasteur. Antes de Louis Pasteur, veio Redi, eu falo Redi desde a minha faculdade, não sei se está certo, mas enfim, com a teoria da biogênese, tá? Onde um ser vivo só pode se originar a partir de outro ser vivo, tá? Louis Pasteur, ele conseguiu demonstrar, né, a partir dos micro-organismos, que os seres vivos só poderiam se originar de vidas pré-existentes, mas ele realizou o experimento dele baseado em outros experimentos de outros cientistas, tá? E o primeiro deles foi o experimento de Redi. A primeira experiência, né, para desfazer essa ideia maluca da geração espontânea foi proposta por ele, só que o experimento dele era muito fácil, era muito simples também. Então, não era considerado verídico. O pessoal preferia acreditar e fazer aquilo da geração espontânea, mas não deixou margem de dúvida o de Redi. Por quê? Porque ele pegou pedaços de carne, colocou em recipientes de vidros, tá? Dois fechados em um aberto, um fechado mesmo, o outro com gás e o outro aberto. E deixou por um período de tempo para aquela carne lá apodrecendo no tempo para ver o que acontecia, tá? E no final, nas observações dele, ele percebeu que as larvas, elas surgiam na carne, mas só nos potes que estavam abertos, tá? Que não possuíam nenhum tipo de tampa. E chegou à conclusão que o aparecimento dessas larvas não era espontâneo. Ele era depositado por moscas ali, certo? Com contato com a carne. Ou seja, precisava vir um ser vivo, ou seja, uma vida pré-existente, para gerar aquela vida que ele estava observando ali, tá? Então, ele concluiu que a vida a partir de objetos seria totalmente impossível, tá? Já que não teve carne não teve larvas nas outras carnes que estavam fechadas, tá? Só existiam moscas. Se não existissem as moscas, não existiriam as larvas, tá? Que eram as novas formas de vidas. Mesmo defendida, né, o experimento dele, a teoria da geração, da geração espontânea, ela ficou um pouquinho abalada, mas não tanto, tá? Precisou outro cientista, que foi Louis Pasteur, em 1860, né, meados de 1860, para elaborar um outro experimento muito mais rigoroso, muito mais
detalhado para evitar o quê? Deixar dúvidas, tá? Para evitar lacunas para o povo questionar se realmente a geração espontânea era falsa e biogênese era verdadeira, tá? Essa é a foto do experimento, né, de Francesco Redi. Tem um com tampa, um com gaze e o aberto. E somente criou larvas no aberto, onde a mosca tinha contato direto para depositar os seus ovos, tá? Logo em seguida, veio Louis Pasteur com o experimento conhecido como pescoço de cisne, tá? Ele colocou inicialmente caldo de carne em um recipiente de vidro, tá? Com um gargalo curvado. O gargalo curvado era o famoso pescoço de cisne. E com a finalidade de que nenhuma partícula do ar, que seja impura, entrasse em contato com aquele líquido de carne, tá? Depois ele ferveu aquele caldo. Por que ele ferveu? Para matar qualquer tipo de micro-organismo que teria naquele caldo de carne, tá? Que poderia ter naquele caldo de carne. Dias depois, ele observou que nenhum organismo de qualquer espécie, de qualquer tipo, apareceu nos frascos, tá? Dando mais ênfase ainda que a partir de uma matéria inanimada não se cria vida, tá? Mas, até aí, o povo começou a ter dúvidas. Conforme ele tinha dúvidas, para ele concluir a sua hipótese e para ele evitar os questionamentos, tá? Sobre a origem da vida, ele quebrou o gargalo, ele quebrou aonde havia o pescoço de cisne, tá? E logo depois de alguns dias, começaram a surgir formas unicelulares de vida dentro desse recipiente. Por quê? Porque o pote estava em contato com os micro-organismos presentes no ar, tá? Tá aí o passo a passo que ele utilizou para fazer a experiência dele. Ele pegou o caldo de carne, colocou no frasco, colocou um gargalo em formato de curva, porque a curva ele não permitia que o micro-organismo presente no ar chegasse até o caldo, tá? Porque o micro-organismo que está no ar, ele não percorre esse caminho sinuoso todo, tá? Ele para no meio do caminho. Aí, para ter certeza absoluta que não tinha vida nenhuma, ele pegou o caldo de carne e ferveu novamente para esterilizar, tá? E deixou alguns dias lá e observou que continuava sem vida nenhuma. Só que, parando no passo 4, que está aí na imagem, o povo ainda começou a questionar, começou a deixar na dúvida. E para quebrar com as dúvidas mesmo, para tirar as dúvidas e não deixar mais ninguém chegar e falar, não, seu experimento tem uma brecha, ele foi lá e quebrou o gargalo do vidro, tá? E aí continuou deixando lá por alguns dias. Aí o que aconteceu? Conforme ele quebrou esse gargalo, os micro-organismos que estavam no ar entraram em contato com o caldo de carne. E esse caldo começaram a aparecer micro-organismos vivos unicelulares, tá? Essa foi a experiência de Louis Pasteur. E ele, né, levou o crédito, apesar de Francesco já ter feito uma experiência que comprovava, foi ele que levou o crédito de desbancar a teoria da geração espontânea, tá? Então vamos lá. Por isso que a gente fala aqui em laboratório, a gente tem que fazer tudo nos mínimos detalhes para não deixar nada de fora. Por quê? Porque se um dia alguém for quebrar alguma teoria de algum outro cientista, tem que estar muito bem fundamentado, tá? Então vamos lá. Aí nós começamos a fazer a nossa primeira experiência, a experiência das moscas na banana, que é referente à experiência de Francesco, que foi a primeira, tá? Então nós tínhamos um objetivo, que era comprovar se a geração espontânea ela estava errada, se ela era falsa, através da reprodução do experimento de Francesco Redi. Para a gente não utilizar carne, que além de cara, o cheiro, quando ela apodrece, ela fica muito forte, é muito enjoativo, nós utilizamos como material 2 bananas, 2 recipientes transparentes com tampa, uma faca e material para identificação, tá? O que a gente fez? Identificou os frascos em frasco A e frasco B, descascamos as bananas e cortamos em pedaços cada uma. E cada uma delas colocamos em um recipiente.
Tampamos o frasco A e deixamos o frasco B aberto. Pode ser que eu tenha feito na sala de vocês ao contrário, deixado o B aberto e o A fechado. Mas o importante é vocês entenderem que o frasco A estava aberto, que um frasco estava aberto e o outro estava fechado, tá? Deixamos em um local aberto lá na escola durante 7 dias e observamos o que aconteceu, tá? Eu já pedi uma vez, eu vou pedir de novo. Parem de levantar a mão, tá? Parem de levantar a mão. Vamos lá. Eu vou abrir para vocês mandarem para mim perguntas, mas parem de levantar a mão. Gente, deixa eu terminar de falar para depois vocês falarem comigo. Vamos lá. Aí, feito o nosso procedimento, deixamos lá por 7 dias. Peguei uma foto aleatória, tá, gente? De um frasco como ele deveria ser. Nós não utilizamos a gaze, nós utilizamos a tampa mesmo. Por quê? Porque a gaze, quando a gente deixa, a gaze ela não é 100% vedada, tá? E a gaze, a mosca, ela tem ainda a façanha, né, a habilidade de abrir esses espacinhos na gaze e entrar. Então, como não seria muito eficaz, a gente tampou o frasco, tá bom? E, como resultado, nós observamos que no frasco B, que estava aberto, apareceram larvas provenientes de moscas, tá? Que visitaram a banana. E eu coloquei aí do lado o ciclo de vida da mosca, tá? Ela vem, ela bota os seus ovos, aí acontece 3 fases larval, para depois ela se isolar na pupa. O que é a pupa? É como se fosse um casulo, que nem as borboletas fazem, para depois ela se transformar na mosca normal, na mosca adulta, tá? Então, vamos lá. Depois de observar o resultado, nós chegamos numa conclusão. Se é possível surgir vida que é possível surgir vida apenas de seres pré-existentes, certo? Que a geração espontânea ela era falsa e que a verdadeira é a biogênese, tá? Quando a gente fala assim de biogênese, a gente normalmente fala é a biogênese, aí a gente se confunde. Então, eu nunca vou chamar a biogênese pelo nome dela, eu vou chamar sempre de geração espontânea, que é para vocês não se confundirem, tá? E na aula, né, quando a gente viu o resultado e a conclusão, eu fiz uma pergunta. Eu perguntei para vocês que se eu fizesse um frasco só, somente o frasco A, e eu deixasse ele tampado ao ar livre, se somente ele, sozinho, ele poderia comprovar que a geração espontânea é falsa. E eu perguntei o porquê. E essa pergunta, a resposta dessa pergunta é sim. Só o frasco A fechado já comprovava que a geração espontânea é falsa. Por quê? Porque lá na geração espontânea, as vidas que surgiam nos objetos inanimados eram atraídas pelos alimentos que o povo deixava lá. Então, se naquela época da geração espontânea tivesse uma pessoa que tivesse pensado em colocar a roupa lá, colocar a comida e fechar aquele recipiente, aquele espaço onde foi deixado, já ia perceber que era falso. Porque os animais só eram... os animais só vinham atraídos pela comida, tá? Então, a geração espontânea, somente com o frasco A, ela já funcionava, tá? Ela já desbancava a geração espontânea, tá? Eu vou abrir agora o chat para perguntas de vocês, porque a nossa aula também já está acabando, falta 10 minutinhos para acabar. E tirem dúvidas, façam perguntas, tá? E eu tô aí para responder. Parem de brincar, parem de conversar. Eu tô vendo muita gente dando risada em vez de estar prestando atenção no que eu estou falando. Então, vamos lá. Dúvidas? Alguém não entendeu alguma coisa? Alguém tem dúvida dessa aula? Alguém tem dúvida da aula passada, tá? Porque o experimento dele deixava dúvidas, viu, Alexandre? Por exemplo, se a gente fizesse... ele deixava 3 potes, 2 fechados e 1 aberto, certo?
e dava margem de dúvida. O pessoal falava, ah, mas por que você não esperou mais tempo? Se você tivesse esperado mais tempo, também ia surgir vida no pote fechado. O pessoal questionava, o pessoal deixava eles na dúvida, tá? Então, o pessoal não acreditou, precisou de um segundo cientista com um experimento muito mais elaborado, já com vidrarias de laboratório, para que eles pudessem acreditar, tá? E deu muito mais credibilidade para a população acreditar no Louis Pasteur, porque quando o pessoal começou a questionar também, ele foi lá e quebrou uma parte do experimento dele para comprovar. Então, ele comprovou, não uma, ele comprovou 2 vezes. Ele comprovou que não vinha vida através de todo o processo que ele fez, e ele comprovou de novo quando ele quebrou o gargalo de cisne, né, o pescoço de cisne. Então, por que o pessoal discordava? Porque o pessoal tinha muita dificuldade em acreditar. O pessoal, tudo que é novo tira a gente da nossa zona de conforto. Por exemplo, quem aqui não ficou meio receoso de estar aprendendo matéria nova através do computador? Você sai da sua zona de conforto. E quando você sai da sua zona de conforto, você tem dificuldade em acreditar, você tem dificuldade em aceitar coisas novas. E aceitar o que eles acreditavam por anos, que era mentira, acreditar que aquilo tudo era mentira, era muito difícil, tá? É a mesma coisa se eu chegar para vocês hoje e falar que genética é mentira. Vocês vão achar que eu sou maluca. Vocês vão chegar e falar assim, não, eu acho que não, professora. Já tem um monte de coisa para comprovar, certo? É a mesma coisa se eu chegar para vocês e falar, sei lá, que o arco-íris não tem 7 cores, que o arco-íris tem uma cor só, mas a gente enxerga 7. É uma mentira, mas vocês já estão acostumados com uma verdade. E quando a gente chega com uma outra verdade, o pessoal começava a discordar. A gente entra na defensiva. Isso já é inerente do ser humano, isso já é nosso, do nosso instinto, tá? Então, o frasco fechado, ele já comprovava tudo, mas mesmo assim, ele precisou abrir, quebrar aquele gargalo para o pessoal realmente ver que precisava de contato com a comida para que os seres viessem, a vida pré-existente viesse e gerasse outra, tá? Então, é muito fácil da gente discordar das coisas. É muito fácil a gente não querer aceitar uma realidade. É muito fácil chegar para vocês e falar assim, olha, vai todo mundo ficar com nota vermelha porque a gente está de quarentena. Vocês não iam gostar. Ia todo mundo entrar na defensiva, ia todo mundo fazer um monte de pergunta para a coordenação, ia todo mundo discordar, certo? Por quê? Porque ia mexer com vocês. A mesma coisa aconteceu nos séculos passados. Chegou um cara falando que tudo aquilo que eles acreditavam era mentira. É lógico que o pessoal questionou, o pessoal ficou em cima, o pessoal começou a duvidar deles e a discordar, tá? É absolutamente normal. Já é do instinto do ser humano, tá? A nossa aula já vai acabar. Agradeço a todos por vocês estarem aqui. Eu sei que a aula de laboratório, ela já é um pouquinho chata. Ela sendo online, ela é mais chata ainda, porque a gente não consegue fazer os experimentos, que são mais interessantes quando a gente faz no laboratório, tá? Então, eu peço desculpas, a culpa não é minha, mas eu vou tentar trazer coisas novas, vídeos, para vocês aprenderem melhor e visualizarem, porque laboratório a gente aprende visualizando, tá? Então, eu vou tentar trazer sempre coisas novas, tá? Eu prometo que eu vou tentar. Nicole, professor, eu tenho uma dúvida da semana passada, porque as pessoas com pressão alta estão na área de risco e baixa não, porque pressão alta já significa problema no coração, tá? Pressão baixa, a nossa pressão baixa por qualquer coisa. Então, a pressão baixa, ela não corre, não dá um risco, ela não diminui o nosso sistema imunológico. Porque a pessoa que tem pressão baixa, ela não tem pressão baixa todos os dias, todas as horas, tá? Agora, a pessoa com pressão alta, ela tem a pressão alta todos os dias, tanto que ela precisa de um medicamento para regular aquela pressão. Então, quando a gente precisa de um medicamento para regular essa pressão, significa o quê? Que o nosso corpo não está imune àquela doença. Então, a imunidade já está baixa, não consegue nem controlar a pressão. Quem dirá um vírus novo que ainda não tem
vacina, não tem medicamento, não tem cura, tá? Qual é a sua próxima aula? Minha próxima aula eu vou falar sobre o microscópio, tá? Como surgiu, qual a função, e já vou tentar começar a parte das células também, porque o nosso próximo experimento, se a gente estivesse lá na escola, a gente iria para o laboratório e a gente iria observar, já começar a mexer no microscópio, tá? Vocês já teriam que observar as estruturas celulares que vocês viram em sala de aula no laboratório, tá? Como não vai ser possível, eu vou tentar trazer em vídeo, vou tentar trazer imagens para vocês poderem anotar e fazer as coisas no caderno. Vou trazer alguns exercícios também, tá? Para a aula que vem, não precisa anotar nada, só vou contar a história do microscópio, como ele foi criado, como ele funciona, para na outra semana eu já passar exercício e trazer o que vocês deveriam ver em laboratório, tá? Por enquanto é só. Obrigada por vocês estarem assistindo. Estou morrendo de saudade de vocês, dos abraços de vocês, tá? Já tô ligada que vocês querem ir embora, tá todo mundo com cara de tédio, que eu tô vendo aqui. E aproveitem, tá? Beijinhos, eu te amo vocês. Até a próxima aula.